tudo bem? Sejam muito bem-vindos a este treinamento. Hoje eu estou dando a sequência dos outros treinamentos anteriores. Quais são eles? Primeiro, o treinamento oficial, que vai estar lá no canal da Kalahari Ideal, que foi sobre o que é o patrocínio responsável. Aí na sequência, entre essa série de treinamentos que eu estou passando para vocês, o primeiro é como desenvolver a lista com o seu direto. O segundo, como organizar a sua agenda semanal para fazer com eficácia o patrocínio responsável. E agora eu vou te explicar o porquê de fazer isso na velocidade que tem que ser feito. Então, se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, pausa esse vídeo aí agora, volta lá e começa a assistir novamente os vídeos até você ter certeza do conteúdo e aí você volta pra cá, tá bom? Então, vamos seguir lá. Agora eu vou te explicar o porquê de fazer da forma com que eu ensinei a vocês. Vamos lá? Então, pessoal, depois de ter se organizado e feito o processo da agenda, igual eu expliquei, e aí vai ter a sequência do ciclo. O ciclo, como vocês viram no vídeo anterior, é o prazo de uma semana para você finalizar o patrocínio responsável com um direto. Então, baseando-se na progressão de 3, você mais 3 diretos, que vão desenvolver 9 diretos, que vão desenvolver 27, que vão desenvolver 81 e assim consecutivamente, certo? Eu vou precisar do auxílio da calculadora, então eu vou pegar meu celular, trazer aqui para pertinho e aqui eu vou deixar aberto na calculadora para a gente estar podendo fazer essa somatização juntos, ok? Então, com uma semana você vai fechar um ciclo de um desses diretos, certo? Então, conclui-se de que em 3 semanas você já fechou o seu primeiro e segundo nível, certo? Num prazo de 3 semanas. Se a gente parar para analisar a fundo, se for entrar muito na detalhe da matemática, você vai ver que com 3 semanas você não só fechou o seu primeiro e segundo ciclo, como esse ciclo aqui, junto com esse, já vai estar desenvolvendo o seu terceiro nível. Mas como ia ficar uma matemática muito complicada, para simplificar, eu vou fazer da maneira mais simples possível. Então aqui a gente já está falando de um trabalho que tem uma certa velocidade, mas que não necessariamente vai demorar esse prazo, pode acontecer muito mais rápido, certo? Então vamos lá, em 3 semanas você fechou um ciclo, 2 ciclos na verdade, seu primeiro nível, seu segundo nível. Com mais 3 semanas você vai fechar o terceiro nível e o quarto nível. Com mais 3 semanas você vai fechar o seu quinto nível e sexto nível. Com mais 3 semanas você vai fechar o sétimo e o oitavo. Lembrando que aqui você já não está tão ativo nas apresentações, aqui você já está desenvolvendo treinamento com a sua equipe direta, você já está em outro nível, vamos dizer assim. Mas a ideia é você manter esse DNA perfeito. Então vamos à matemática aqui para vocês acompanharem certinho a lógica e o raciocínio. Lembrando que se tiver qualquer dúvida pode me chamar nas redes sociais que eu respondo, tá bom? Então vamos lá, 3 colocou 9, colocou 27, que colocou mais 3, 81, vezes 3, 243, vezes 3, 729, vezes 3, 2.187, vezes 3, 6.561. Então vamos lá, 3 semanas fechou 2, certo? Na outra semana fechou 2 ciclos, na outra semana fechou mais 2 e na outra semana fechou mais 2. Aqui ainda a gente não fechou 3 meses, certo? Porque aqui tem 3 semanas com 3 semanas, 1 mês e meio. Com mais 3 semanas e 3 semanas, 3 meses certinho, ok? Então vamos lá. Fabi, mas o que eu ganho construindo essa rede deste tamanho? Agora a gente vai para um cálculo mais detalhado. Para ficar mais claro o que eu estou tentando dizer, eu vou mudar a folha. Realmente é um treinamento muito complexo e muito provável que você vai ter que voltar, desenhar aí para você sentir exatamente o que eu estou falando. Então, continuando aqui o processo, você já fechou 3 meses, você já graduou, olha aqui. Primeiro nível, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo nível. Você fechou até seu 8º nível de profundidade
em 3 meses de negócio. E lembrando, de forma sustentável, ali tá todo mundo crescendo junto, ganhando junto e fazendo os treinamentos juntos, aprendendo junto, e tudo o de melhor do marketing de relacionamento traz para nós. Aí você vai perguntar, Fabi, mas o que eu ganho fazendo isso desta forma? Então, explicando todos os bônus da companhia hoje, eu vou estar detalhando aqui em reais o que isso significa para você em 3 meses, e depois eu vou explicar em pontuação o que isso significa para você. Lembrando que eu estou baseando aqui sempre em cadastro premium, porque eu acredito que realmente quem está determinado a desenvolver o negócio começa pelo prêmio. Então isso aqui é para quem quer desenvolver a equipe e para quem se comprometeu com a empresa, que você vai investir tempo nessa pessoa. Então o mínimo que ela tem que fazer é se comprometer entrando no premium da empresa, certo? Então, voltando aqui pro papel, daí você vai falar, Fabi, como é que eu ganhei? Na indicação direta, você não ganha R$100 por indicação premium. Então, 100 reais vezes 3 diretos, que no patrocínio responsável nós trabalhamos com 3 diretos. É uma conta lógica, nem vou pegar a calculadora, você ganhou R$300 no primeiro nível. Isso aqui, gente, só com bonificação de indicação direta e bônus de expansão. Depois a gente vai fazer o binário aqui na lateral para vocês acompanharem isso, ok? Então, em 3 semanas, você já desenvolveu o seu primeiro nível e o seu segundo nível. O seu segundo nível, aqui já são 9 pessoas. Então, 9 pessoas, você ganha no bônus de expansão, por pessoas que entram no Premium, R$25, certo? Então, 9 vezes 25, 225 no segundo nível. Ok? Fabi, então, de indicação direta e bônus de expansão, eu ganhei só R$525? Sim. Mas lembrando que a gente tem um binário, tá? No ganho de binário, vamos supor que o seu patrocinador não te mandou nenhum derramamento, tá? E que é impossível isso acontecer, ainda mais fazendo um negócio de forma saudável, como estamos desenvolvendo, alinhado com a empresa. Então você tem que desenvolver 2 lados, direito e o esquerdo, certo? O primeiro cadastro de cada lado, ele não vai pontuar. Então a gente aqui vai desqualificar os 2 primeiros diretos. Então, partindo do princípio que nós temos aqui no primeiro nível, 3 pessoas mais 9, total de 12. Menos os 2, nós temos 10 pessoas na rede. Então, em 3 semanas, você tem 5 pessoas na direita e 5 pessoas na esquerda, que pontuaram 500 pontos. Então, vamos lá. 5 vezes 500, você pontuou 2.250 de cada lado. Se você tem acesso a 20% do menor lado, então você ganhou aqui de binário em 3 semanas R$500. Ou seja, em 3 semanas de negócio, você ganhou R$1.025 apenas com rede, fora que você vai estar vendendo nas apresentações, vão ter pessoas que vão perguntar o porquê que você está apresentando, e a venda é certa. Então isso aqui eu tô falando só de rede, daqui a pouco eu vou para pontuação, porque como é um treinamento mais mastigadinho, mais complicado, mais denso, o ideal é você assistir esse treinamento depois de entender o plano de marketing. E aí eu vou estar gravando uma outra apresentação lá de casa, né, para você estar entendendo exatamente o plano de compensação da Kalahari, ok? Então, voltando aqui para o papel, baseando-se nisso, em 3 semanas, então, você fez 1.025, então, no primeiro ciclo que você fechou, você ganhou 1.025. Agora, a gente vai aqui para o segundo ciclo, que seria mais 3 semanas, totalizando aqui exatamente, deixa eu tirar aqui. Então, aqui no segundo ciclo, indo já Então, o segundo ciclo aqui, contando que são mais 3 semanas, então você já vai fechar aqui o seu terceiro e quarto nível. Então, 27 e 81 diretos. No bônus de expansão, você vai ganhar R$25 por cada premium que entrar até o 4º nível. Então a gente já contou aqui o primeiro e segundo nível. Agora a gente vai para o terceiro e quarto.
E a gente vai usar a calculadora aqui novamente. Então, nós temos exatamente 27 pessoas no terceiro nível, mais 81 pessoas no quarto nível, totalizando 108 pessoas. Se nós ganhamos R$ 25 por pessoa, a gente está falando de R$ 2.700 no segundo ciclo só de bônus de expansão com entrada de pessoas. Fora que esse primeiro ciclo, no mês seguinte, vai estar fazendo recompra, ativação, então isso vai te gerar muito mais bônus. Então, isso aqui é só um básico, ok, pessoal? Então, vamos lá. Para o binário, a gente está falando de 108 pessoas. Dividindo 108 pessoas, de acordo com o que você está equilibrando de forma igualitária no binário, isso aqui vai te gerar 54 de cada lado, vezes 500 pontos, que é a pontuação que é gerada de binário por prêmio que entra, vezes os 20%, porque obviamente você é um prêmio, vai te gerar 5.400 de binário. Então, binário vai te gerar R$ 5.400. Isso no segundo ciclo, pessoal. Com um mês e meio você já ganhou 1.025, mais esse segundo ciclo que a gente está fechando. Então, nesse segundo ciclo, a gente está falando de um ganho de 5.400 mais R$ 2.700. Ou seja, você já vai ganhar com um mês e meio de trabalho os 1.025 mais R$ 8.100. Então, pessoal, olha só, eu vou colocar um númerozinho aqui no binário para ficar tudo certinho, que foi 27 pessoas do terceiro nível mais 81 dividido por 2, considerando que essas pessoas estão sendo divididas exatas no binário, como se você não recebesse derramamento. Então, isso aqui realmente é um mínimo que você vai estar ganhando, desenvolvendo do jeito que tem que ser. Então, seu segundo ciclo, com um mês e meio de negócio, você já ganhou 8.100 já com um mês e meio, mas o primeiro ciclo aqui, ok? Para ficar mais simples, eu vou pegar outra folha aqui para a gente continuar esse cálculo para fazer os outros 2 ciclos de 3 semanas. Continuando então, pessoal, agora, como é abaixo do seu quarto nível, você já não tem acesso ao bônus de expansão a partir daqui, certo? Então, a gente vai considerar só o binário, ok? Então, vamos lá. Continuando, se em mais 3 semanas você vai concluir mais 2 ciclos, então aqui o terceiro ciclo, você vai, aqui vocês vão já fazer o quinto e o sexto nível, que vai estar aqui abaixo. A gente está falando de 243 pessoas e 729 pessoas. Então, a gente vai somatizar isso e vamos colocar no binário. Então, se você está separando de forma igualitária, a gente vai somar o quinto nível, mas o sexto nível. Vamos somar, então, o quinto nível, que são 243 pessoas, mais o sexto nível, que são 729 pessoas. A gente está falando de 972 pessoas que vocês vão dividir igualitariamente no binário. Então, vão ter 486 pessoas de cada lado. Se cada pessoa vai pontuar 500 pontos de binário, considerando que todos são premium, né? O pessoal que está fazendo o patrocínio responsável, a gente está falando de 243 mil de pontuação. Se você tem acesso a 20% disso, a gente está falando que no terceiro ciclo você ganhou de binário R$ 48.600. Isso é muito rápido. O que eu falo para as pessoas é: se você for devagar, fizer metade disso em 2 meses de negócio, você ainda está caminhando muito, muito bem mesmo. Então, vamos continuar mais um ciclo, que a gente está falando de um ciclo de 3 meses de negócio. Então, é o quarto ciclo de 3 semanas. No quarto ciclo de 3 semanas, a gente vai estar falando do sétimo e do oitavo nível. Então, 729 pessoas vezes 3, 2.187 no sétimo nível, vezes 3, 6.561 pessoas no oitavo nível. Então, a gente está falando aqui de 2.187
mas 6.561 pessoas pontuando o prêmio no binário, ou seja, divido isso por 2, então a gente vai dividir 4.374 pessoas de cada lado, como se isso estivesse acontecendo de forma igualitária. A gente sabe que não é assim tão limpo, mas se aproximar disso já é excelente, não é? Então, vezes 500 pontos, vezes 20%. Aqui a gente já está falando de ganhos surreais, né? Então, é possível, é isso que eu quero mostrar para vocês, fazendo um trabalho consistente, isso aqui é muito possível. Pessoal, como eu achei que o conteúdo está muito denso, muito complicadinho de ser entendido, eu vou dividir esse treinamento em 2 partes. Então a primeira parte foi essa que você acabou de assistir, falando sobre os ganhos, desenvolvendo o patrocínio responsável e com sustentabilidade. E o próximo vídeo agora, parte 2, eu vou estar explicando em pontuação o que isso significa e o que você está graduando dentro da companhia, ok?